texto fora do contexto é pretexto para heresia e sofisma. Então tem que saber contextualizar. Texto básico, único aqui que eu vou usar para exemplificar a importância do contexto judaico. Yeshua, lá na crucificação, prestes a entregar o seu espírito a Deus. Num determinado momento, ele lá pregado no madeiro, sofrendo, quase sem o fôlego de vida, ele grita. E o que ele grita? Acompanhem na tela comigo. Por volta da hora 9, que era mais ou menos 3 da tarde, clamou Yeshua em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. Mateus 27, 46 e 47. Os que estavam próximos da cruz ouviram Yeshua dizendo aquilo, né? Por estarem ali, não entenderem direito o que estava acontecendo, muito tumulto ali, né? Muita reviravolta, havia os dois ali também, um de cada lado de Yeshua, que também estavam com seus familiares ali próximos, enfim. Ouviram ele falando alguma coisa de Eli, Eli, e acharam que ele estava falando Eliarro, né? Elias em hebraico. Se confundiram. Mas o triste é ver que muitos se confundem hoje. Hoje, depois de 2000 anos, a mesma confusão que não entenderam o que Yeshua quis dizer, ela perpetua até os dias de hoje. Eu já vi teologias sendo formadas, eu já vi pregações, livros e mais livros escritos sobre o princípio daquilo que Yeshua falou ali no madeiro. Eli, Eli, lama sabachthani. É isso que diz em hebraico. Eu consertei a transliteração porque o tradutor não sabia hebraico, traduziu uma coisa errada ali. Mas ele falou em hebraico, lama sabachthani, igual falamos hoje. Por que me abandonastes? E aí o sujeito começa a escrever livros e livros e cunhar teologias para explicar como que Deus abandonou o seu filho ali no madeiro. Não, porque teve que haver um abandono, porque ali ele se fez maldição, e no momento que ele se fez maldição, Deus vira o rosto, e naquele momento que Deus vira o rosto, ele se torna ali desamparado, ele sente pela primeira vez na sua existência uma separação de Deus. Não, mas a separação foi necessária, porque ele tinha que carregar o pecado do mundo, o pecado de todas das eras e todos os tempos, e o sujeito faz aquela ginástica para poder explicar uma frase de Yeshua, que para eles também é uma coisa meio sem nexo, né? Yeshua vira lá no momento daquele e fala: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E daí a pouco ele entrega a Deus o seu espírito. E as pessoas ficam aí vislumbrando um significado dessa frase, que Deus o abandonou, mas era necessário, que o abandono. Eu vou provar para você que Yeshua jamais, com essa frase, estava dizendo que Deus o abandonou. O contexto judaico é muito importante. Meus irmãos judeus sempre estudam a Bíblia com empenho. Na época de Yeshua, os rolos se encontravam nas sinagogas e, é claro, no templo. As pessoas decoravam os textos bíblicos. Os judeus louvavam a Deus com os salmos de Davi, já estavam cunhados aí nessa época de Jesus, de Yeshua. Os judeus louvavam a Deus com salmos, principalmente os salmos 113 a 118, que são os salmos conhecidos como Halel, salmos de louvor, eram entoados nas festas de peregrinação. Os judeus sabiam esses salmos de cor. Salmos importantes, não só a Torá e os profetas, mas os salmos eram muito conhecidos entre os judeus. Eu tenho certeza que Yeshua não falaria uma frase ao vento, uma frase solta, ainda mais um momento como esse. Yeshua estava passando uma mensagem. Mas como todo ensino, em parábolas, em código, em segredo. Ele mesmo diz isso em Mateus 13, jamais ensinou sem ser por parábolas. Era a forma como o Eterno deu a ele para ensinar os mistérios de Deus.
E até mesmo no seu último momento ali, antes da sua morte e ressurreição, ele também deu um grande ensino através de uma parábola, através de uma forma de linguagem, onde ele não foi direto, mas aqueles que estavam prestando atenção souberam imediatamente o que ele quis dizer. Aqueles seus seguidores souberam decifrar o que Yeshua estava dizendo e souberam entender aquilo que ele queria que os seus servos entendessem. Os que não o acompanhavam entenderam que ele estava desesperado, clamando por Elias ou clamando por Deus, porque Deus o abandonou. Mas não foi nada disso. Amigo, se você já reparou no Salmo 22, é o salmo que começa com as palavras que Yeshua fala no madeiro. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Qualquer judeu estudioso dos salmos, ou que cantasse os salmos nas sinagogas ou no templo, ou os seguidores de Yeshua que estudavam os salmos, qualquer judeu que naquele momento tivesse ouvido essas palavras de Yeshua, imediatamente iam remeter ao Salmo 22. Yeshua cita, não por acaso, o início do Salmo 22, porque é o ensino que está no Salmo 22 que ele quer trazer aos seus discípulos. Mas ali não havia tempo, ali não havia fôlego, nem força. Então o que ele faz? Ele proclama as primeiras palavras do Salmo que continha o ensino que ele queria passar para os seus discípulos ali nos seus momentos finais. Imediatamente, todo judeu que ouviu aquele clamor lembrou-se do Salmo 22. E eu quero que você veja agora o que diz o Salmo 22. Qual era o ensino que Yeshua queria passar para os seus discípulos naquele momento final? Seria como os teólogos cristãos, que realmente o Pai o abandonou pela primeira vez na sua existência? Ou será que ele queria passar uma outra mensagem, citando apenas o início de um salmo maravilhoso, que é o Salmo 22? Eu fico pela segunda opção. Eu fico mesmo com a segunda opção, porque eu tenho certeza que o Pai jamais abandonaria o seu ungido, ainda mais num momento como esse. Ainda mais um momento como esse, onde ele mais, durante toda a sua trajetória, talvez foi onde ele mais precisou do auxílio do Pai, o Pai iria abandoná-lo. Isso não faz sentido. Mas as pessoas, por não entenderem o contexto original, elas se perdem nessas explicações. Então, Yeshua faz referência ao Salmo 22. Vamos ver o que diz o Salmo 22. Veja aí na tela. Eu coloquei o início aqui para você, o verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Continue lendo agora no verso 21. Eu vou até o verso 27. Olha. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Olha a afirmação. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da queilá da congregação. Vós que temei ao Senhor, louvai-o, glorificai-o. Vós todos descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos posteridade de Israel. Pois não desprezou, não abominou, não rejeitou, não abandonou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Veja a promessa: perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Ah, meu amigo, isso aqui não deixa dúvida para ninguém. Todos aqueles que estavam ali aos pés de Yeshua no madeiro foi uma palavra de esperança quando ouviram essa frase de Yeshua, Lama sabachthani, por que me desamparaste? Remeteram ao Salmo 22 e descobriram que o que Yeshua estava querendo dizer era o quê? Uma palavra de esperança, que Deus não abandona aquele que lhe pede por socorro. Deus não abandona nem desampara. E outra, através daquele sacrifício, ele cita o Salmo 22, o ensino do Salmo 22, que as nações, os confins da terra, adorarão, se converterão, adorarão, se prostrarão ao Deus Criador dos céus e da terra.
todas as famílias das nações servirão ao Deus Criador. Aquilo que Isaías fala lá no capítulo 2, né? Através do Mashiach, todas as nações subindo ao monte de Deus. Então, olha a palavra que Yeshua, o ensino que Yeshua escolhe naquele último momento. Ele não pôde dar esse ensino ali, e ele só proclama então a primeira parte, e as pessoas imediatamente lembraram do restante do salmo e puderam ter então uma palavra de esperança. Veja como é importante o contexto original da Bíblia. Eu dei um exemplo só, então você não perca tempo, né? Busque a verdade, busque conhecer esse contexto original, porque você, como servo de Deus, só tem a ganhar com isso.